A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Levanta a mão e diga: eu amo a Deus. Amém. Mas isso não é suficiente, porque a Bíblia não fala apenas sobre amar a Deus. Algumas pessoas amam a Deus, só que a Bíblia fala para amar a Deus com tudo que somos, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, toda a nossa força e com todo o nosso coração. Ou seja, quando a Bíblia fala de amar a Deus, ela fala de amar com tudo, ou seja, não é qualquer amor. Ele não vai aceitar qualquer amor. Inclusive a Bíblia diz: eu quero o seu primeiro amor. Eu quero a primícia, eu quero a coisa mais preciosa. Então, eu costumo dizer que o Deus que é todo poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que criou todas as coisas e aquele que é tudo em todos, ele não cabe na parte, ele só cabe no todo. Por isso, essa série de mensagens que se chama De Todo o Coração. Essa é a terceira mensagem, como as meninas disseram. Na semana que vem nós teremos a última mensagem. Se você perdeu alguma coisa, entra lá, CC lá no nosso canal do YouTube e você vai poder acompanhar as duas primeiras mensagens. Na primeira mensagem nós repartimos aqui, falando com os irmãos sobre a importância de entregarmos todo o nosso coração a Deus, porque esse é o caminho para vivermos os planos de Deus. Os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida são maravilhosos, mas Ele diz, há uma condição. Qual é a condição para você experimentar planos de paz, planos de bênçãos, uma expectativa de um futuro maravilhoso? Qual é a condição? Ele diz: se me buscar de todo o coração. Ou seja, o nosso futuro, aquilo que viveremos, os planos e os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida, dependendo de como o nosso coração está. Se o nosso coração é todo dele, então se prepare, porque o seu futuro será maravilhoso, amém? E na semana passada, falamos aqui também, a pastora Suelen compartilhou uma mensagem: de todo o coração está em suas mãos. Você se lembra daquela imagem, daquele quadro, daquele Cristo batendo na porta? E a pastora Suelen compartilhou dizendo: ei, abra a porta do seu coração, abra a porta, Ele não vai arrombar, abra a porta. Depende de você. Ele está dando grandes oportunidades para a gente abrir a porta. Falamos da igreja de Laodiceia, a igreja que precisava abrir a porta. Talvez a porta do nosso coração não esteja tão aberta a Ele como já foi um dia, mas Ele quer e nos convida a abrir essa porta. Ele está batendo, Ele está insistindo em bater na porta, mas a maçaneta fica pelo lado de dentro. E essa foi a segunda mensagem. E hoje, o tema dessa mensagem, da série De Todo o Coração, é adoração radical. Nós vamos falar sobre adoração radical. Se você quer entregar o seu coração totalmente ao Senhor e ter um coração totalmente dele, a adoração, ela vai fazer parte da sua vida. Agora, sabe, irmãos, muitas vezes nós nos acostumamos a dizer assim: agora, na hora do louvor, é a hora da adoração. E nós resumimos a adoração à música, resumimos a adoração a um instrumento, mas a adoração é muito mais profundo do que isso. E hoje nós queremos falar sobre um coração inteiro para Ele, que oferece adoração, mas que oferece uma adoração radical. Nós vamos entender o que de fato é a adoração que todo cristão que entregou seu coração a Ele deve oferecer. Amém? Então abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler de novo o texto de Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, que é o texto base. E depois nós leremos também João capítulo 14. Texto base para nós, Jeremias 29. E depois João capítulo 14. Amém? Você pode acompanhar aqui. Mais uma vez eu insisto que, se você pode, traga a sua Bíblia de papel para a igreja. É muito importante, essa é uma marca nossa. Os crentes foram conhecidos em uma época de avivamento como traças de Bíblia. Você sabia? Os traças de Bíblia. Porque eles não largavam a Bíblia, amavam tanto a palavra de Deus, e hoje a gente tem tanta dificuldade com isso por conta das distrações. Então eu quero insistir, quando você puder, traga a sua Bíblia de papel para o culto. E nós queremos inclusive te dar uma. Você que não tem uma Bíblia e gostaria de ter uma Bíblia simples, nós podemos ofertar na sua vida também.
Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, e vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O Senhor está falando, tem plano maravilhoso, tem bênção maravilhosa, tem coisa assim especial preparado para você, mas tem uma condição. Quando é que você vai encontrar a mim e tudo aquilo que eu trago para a sua vida? Quando me procurarem de todo o coração. Diga comigo, de todo o coração. Amém. Agora, João capítulo 14. João 14, verso 21. Jesus está orientando os discípulos aqui. Ele está preparando os discípulos porque ele já está explicando, olha, eu vou me retirar, vocês sabem que eu vou morrer, eu vou voltar para o Pai. E ele está explicando sobre o Espírito Santo, fala sobre o Consolador. E aqui no verso 21, tem uma chave poderosa que vai nos ajudar a ensinar, a aprender um pouco mais sobre o que é adoração. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, tem uma outra tradução que diz, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Só esse é o que obedece, ele é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Irmão, se você separar esse texto em 3 ou 4 frases, você vai ver que é um texto que é tão profundo, que se a gente ficasse falando dele aqui uma semana, ia faltar tempo. O que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que de fato me ama. Não é o que fala de amor, é o que obedece o que eu estou dizendo. E aí ele segue dizendo, mas preste atenção, aquele que me ama vai ser amado do meu Pai, eu também vou o amar, e eu vou me revelar, eu vou me manifestar a essa pessoa. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos rendemos à sua palavra. Essa é uma noite tão especial para nós, noite de memorial, mesa, e estamos aqui em família. Nós queremos, ó Deus, ouvir do Senhor a sua direção para a nossa casa, a comunidade Zoe, para a nossa família também, para cada um de nós. Por isso nós te pedimos, gera algo poderoso, para que todo o nosso coração seja seu. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Adoração radical. Agora, irmãos, eu quero que você perceba isso na Bíblia. A Bíblia vai dizer que o nosso coração tem que ser totalmente do Senhor, e por 59 vezes isso vai aparecer na Bíblia. Por 59 vezes, veja só, esse slide aqui mostra para nós, que de todo o coração, essa frase vai aparecer 59 vezes na Bíblia. Agora, interessante é que 50 vezes dessas 59 estão no Antigo Testamento. 9 vezes está no Novo Testamento. Você vai ver, por exemplo, que 10 vezes aparece em Deuteronômio e em Salmos, 9 vezes aparece em 2 de Crônicas. Mas das 59 vezes que Deus fala sobre amá-lo de todo o coração, 50 está no Antigo Testamento. E existe uma mensagem aqui. E a mensagem é, desde os primórdios, desde o início, lá no Antigo Testamento, o Senhor já estava nos chamando a entregar o coração totalmente a Ele. Essa não é uma notícia nova, essa não é uma mensagem de 2024, essa é uma mensagem desde os primórdios. Ei, o seu coração importa. O seu coração importa para mim, não é sobre só vir a um culto, não é só sobre vir a uma ceia, não é só sobre trazer o seu dízimo, o seu coração importa. Agora, há uma relação aqui muito interessante, por quê? Quando a palavra de todo coração aparece, ela está relacionada a algumas outras coisas. Então, veja só, quando ela aparece, por 59 vezes ela vai aparecer. Agora, olha só que interessante, 6 vezes
de todo coração está relacionado a buscar de todo coração. 7 vezes, de todo coração está relacionado a servir de todo coração. 8 vezes, de todo coração está relacionado a voltar-se para o Senhor. 8 vezes, de todo coração está relacionado a amar o Senhor. Mas 15 vezes, de todo coração, está relacionado a obedecer o Senhor. E esse é o nosso assunto aqui hoje. O nosso assunto é adoração. Mas o nosso assunto, falando de adoração, é falar de obediência. Não tem como a gente falar de amar o Senhor e de entregar a Ele todo o coração, se nós não falarmos sobre obediência. Sabe, irmãos, há uma coisa interessante. Não sei se vocês aqui já estudaram as 5 linguagens do amor. Onde estão os casais aqui? A maioria, quem já leu esse livro, já estudou 5 linguagens do amor? A maioria de nós sabe quais são. Interessante que esse livro, ele diz que os casais, os relacionamentos, muitas vezes tem problema porque a gente não sabe exatamente qual é a nossa linguagem de amor. Então alguns entendem amor quando recebem presente. Outros entendem amor quando tem tempo de qualidade. Outros entendem amor quando tem palavra de afirmação, quando alguém o serve. Outros entendem amor no toque físico. São 5 linguagens aqui que o autor resumiu. Agora, você quer saber qual é a linguagem de amor de Deus? Já passou pela sua cabeça? Qual é a maneira que o Senhor entende amor? Qual é a maneira que Deus vai entender que eu de fato o amo? João explicou para nós. Jesus nos ensinou isso em João capítulo 14, verso 21. Ele falou: ei, você quer demonstrar a Deus o seu amor? Eu demonstro amor a Deus quando eu levanto a minha mão no louvor? Pode até ser. Eu demonstro amor a Deus quando eu trago uma oferta no altar? Pode até ser. Eu demonstro amor a Deus quando eu ajudo os pobres? Pode até ser. Mas tem uma maneira que a Bíblia diz: dessa forma você de fato ama, é quando você obedece os mandamentos. Olha o que ele está dizendo. Gente, obedecer os meus mandamentos é tão maravilhoso. Jesus está dizendo: o que conhece a palavra e a obedece, esse é o que me ama. E olha só a recompensa. A recompensa é a melhor de todas, porque o que ama e obedece, eles caminham juntos. É a mesma pessoa. Quem ama e não obedece, não ama. Você entende isso? Então, é a mesma pessoa, mas qual é a recompensa de amar e obedecer? Ele diz: a recompensa serei eu mesmo. Porque eu me manifestarei a Ele. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Olha o que Ele está dizendo para nós. Se você aprender a amar a Deus, a ponto de obedecê-lo, e essa é a prova de que você ama de fato, Ele está dizendo: então eu me manifestarei a essa pessoa. É por isso que, às vezes, a gente encontra teólogos que não têm profundidade em Jesus. Tem muita informação e pouca profundidade, porque a revelação de Cristo está relacionado a conhecer os mandamentos e obedecê-lo. Sabe, irmãos, uma vez, deixa eu contar esse testemunho para os irmãos, eu não sei se eu já contei ele. Uma vez eu estava fazendo evangelismo no Rio de Janeiro, tinha 17 anos talvez, e eu lembro que a gente estava pela rua entregando panfleto, conversando com o pessoal, e um morador de rua ali, parecia ser um morador de rua, ele falou: você não vai fazer comigo uma visita? A minha mãe está na cama, a minha mãe é evangélica, e ela está muito doente, você não vai lá comigo? E eu fui. E eu fui assim, pensando: eu sou um missionário, eu é que tenho muito para dar. E eu fui lá para orar com aquela senhorinha. Irmãos, eu entrei num lugar tão simples, favela. Fomos entrando, assim por uns becos, e eu falei: onde ele está me levando? E eu fui entrando, chegamos na casa, era baixinho. O lugar era baixinho que eu não conseguia ficar em pé dentro da casa, e aquela senhorinha estava deitada numa cama, doente. E eu cheguei, fui aproximando dela, eu e mais um amigo, e eu falei: o que a senhora deseja? Assim, ó, agachadinho na cama dela. O que a senhora deseja? Ela arrumou o travesseiro dela, sentou e falou: filho, que bom que você veio. Eu estava lendo a Bíblia, assim, com muita dificuldade para falar, com muita dificuldade para se expressar, doente naquela cama. Eu estava lendo a Bíblia, eu estava pensando sobre isso, e ela começou a citar textos, e ela começou a cavar tão fundo naquele texto, e eu falei: meu Deus, eu não ouvi isso em nenhuma sala de teologia, eu não ouvi isso em nenhum lugar com os maiores teólogos. O que está acontecendo aqui? Era uma senhora que conhecia pouco,
e praticava tudo. Sabe o que aconteceu? Ela experimentou uma revelação mais profunda do que os missionários que foram visitá-la. Eu fui visitar e saí visitado, porque a revelação de Jesus é para aqueles que amam. E os que amam são os que obedecem. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, a adoração radical, irmãos, está ligado a uma obediência radical. Adoração, nada, irmãos, vai servir, porque ela começa, de fato, com uma obediência de todo o coração. Então, não é fácil você dizer, eu vim aqui e adorei o Senhor aqui nesse culto hoje, porque no louvor eu me expressei, assim, com tudo que eu posso, com toda a força. O Senhor está dizendo, é mais do que isso. É mais do que isso. Sabe, irmãos, quando o Senhor falou com Samuel, 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22. Ele falou assim para Samuel, Samuel, eu estou percebendo algo aqui com vocês. E ele diz assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Agora, escute isso aqui. No período de Samuel, nesse período aqui, o culto era muito simples. Vamos fazer um culto. Como era o culto naquela época? O culto era assim, você tinha que cultuar, então você pegava um animalzinho, sem defeito, e você levava lá, de acordo com as suas posses, era uma pombinha, era um cordeiro, era o que você pudesse. E você levava lá, é assim que você prestava culto. Então você chegava diante do sacerdote, o sacerdote sacrificava o animal, e você havia acabado de cultuar o Senhor. Isso era adoração. Agora, naquele período, que o culto era só aquilo mesmo, Deus está falando com Samuel, Samuel, eu não tenho tanto prazer nesses sacrifícios aqui que vocês estão fazendo, quanto em que me obedeçam. Na verdade, o meu prazer está na obediência. Olha só, o texto segue dizendo, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E seguir a minha orientação é melhor do que qualquer oferta, qualquer gordura que vocês tenham lançado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Cumprir a regra não é suficiente. Cumprir a regra não será suficiente, eu quero o seu coração. Você acreditou que a adoração seria só vir aqui e cumprir um ritual? Não, eu quero o seu coração. Eu tenho mais prazer na obediência do que em qualquer oferta que você faça. Adoração radical está associado à obediência radical. E eu quero usar um exemplo aqui para você entender isso de modo mais claro. Abraão foi um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, você deve concordar comigo. Pai da fé, amigo de Deus. A Bíblia diz que a partir desse homem e através desse homem, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É um homem muito, muito poderoso, sim ou não? Agora, mesmo esse homem precisou passar por um teste muito importante. Está lá Abraão, conversando com Deus, e Deus fala, Abraão, eu quero que você preste um culto. Vamos lá, vai me adorar, Abraão. Eu vou te adorar. E Abraão se prepara para adorar a Deus. E ele vai, se organiza. A Bíblia diz que ele pegou a lenha, pegou o machadinho dele próprio, chamou os seus servos, pegou um jumento e falou, vamos. E ele foi escolher um animal. E quando ele vai escolher um animal, isso era adoração. Vamos adorar a Deus. Então Deus fala, não, hoje não vai ser com animal. E ele fala, não vai ser um animal? Então o que vai ser? E Deus fala para ele, eu quero seu filho. Espera aí. Eu vou adorar o Senhor. Fala assim, Abraão, hoje eu quero fazer algo diferente. Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho. Olha só, irmãos, que coisa importante está acontecendo aqui. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Para um pai ouvir isso do Senhor, vai lá e entrega o seu filho. Adoração, Abraão, de fato, não é entregar algo que não te custe. Adoração é me obedecer. O que o Senhor está perguntando aqui é para Abraão, eu quero saber como é que está o seu coração. Eu quero saber o que é que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Porque eu não estou interessado em sacrifício, porque eu não estou interessado que você venha e cumpra o básico, a média, o ritual. Eu quero saber do seu coração. E eu percebi que esse filho começou a ocupar um lugar que não devia ocupar. E a Bíblia diz, irmãos, e me chama muita atenção. A Bíblia diz que Abraão pegou o menino e foi. Agora, coincidentemente ou não, olha que interessante, Pedro
Pessoal aí da música, que maravilhoso. Essa é a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. Você sabia? Primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, ela não está associada à música. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, não está associada a louvor. Sabe qual é a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia? É Abraão dizendo: eu vou adorar o Senhor. Sabe como? Levando o seu filho para sacrificar. Essa é a verdadeira adoração. Ele pegou o seu filho, pegou o menino, pegou ali a lenha, chegou no pé do monte Moriá, e ele chega e fala para os seus servos assim: ei, fiquem aqui. Ele deixou o jumento, deixou os servos, pegou Isaac pela mão, a lenha, o cutelo, e falou: fiquem aqui, porque eu vou adorar a Deus, e logo eu volto. Perceba que ele não disse: eu estou indo lá entregar uma oferta. Perceba que ele não disse: eu vou lá cantar uma música. Perceba que ele disse: eu vou adorar a Deus. Qual seria o nível de adoração nesse sentido? Te entrega o que custa mais no seu coração. Me entrega agora o que está custando. Irmãos, não adianta nada a gente vir para um culto e uma reunião como essa, levantar a mão e dizer: eu te amo, eu te adoro, e fazer as maiores declarações, se nós não conseguimos obedecer ao Senhor nas pequenas coisas. Não vai adiantar, porque a adoração para Ele é obediência. Deus está falando agora com ele, ele diz: eu posso imaginar ele dizendo para Deus: Deus, mas como? O Senhor vai matar a promessa. Abraão talvez pudesse dizer a Deus: eu tenho 117 anos, Sara já tem 107 anos, e a minha descendência como será? Sabe, irmãos, há uma grande pergunta aqui que fica no ar. Há uma grande pergunta que ficou ali para Abraão, e é a grande pergunta que agora está aqui lançada. A grande pergunta é: o que é mais importante para nós? O que é mais importante para nós? Quem ocupa o lugar na nossa vida de maior importância? Essa pergunta, irmãos, ela não é para um culto só. Essa pergunta, se você quer oferecer a Deus um coração inteiro, se você quer oferecer a Deus uma adoração radical, essa pergunta tem que estar em tudo na nossa vida. Em tudo. No meu namoro, quem é mais importante no meu coração? Quando eu vou fazer negócio, quem é mais importante no meu coração? Quando eu estou diante de um conflito, quando eu estou diante de uma situação em que eu posso enganar uma pessoa, quando eu estou num ambiente em que ninguém está vendo, quem é mais importante no meu coração? Essa é a grande pergunta. Abraão, me entrega o seu filho. Me entrega o seu filho. Há um teste aqui lançado. Deus vai testar o nosso coração. Deus vai provar o nosso coração. Agora, sabe, irmãos, anos antes, Deus já havia aparecido a Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 12, anos antes, Deus já havia aparecido a Abraão, e ele falou: Abraão, me entrega algumas coisas. Você se lembra? Quando ele falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa a sua família, deixa os seus parentes, deixa o seu clã. Você se lembra daquela época? Então, um tempo antes, Deus apareceu a Abraão, e aquele foi um teste para o seu coração. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos de um jeito. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a sua mão. Aleluia. Então houve um tempo em que todos nós deixamos o nosso passado para trás, amém? Um dia, como Abraão, todos nós deixamos o passado. Deixar a família, deixar parentes, deixar o clã. O que ele está dizendo é: deixa aquilo que te envolvia no passado. Eu estou te dando uma nova vida e agora siga. Foi isso que aconteceu com cada um de nós. Só que agora, anos depois, Deus não está pedindo mais o passado. Deus está pedindo o futuro. Porque entregar o passado, irmãos, é mais fácil. Porque muitos de nós, sinceramente, muitos de nós, o que a gente mais quer é se livrar do passado, sim ou não? Tem coisa que o que eu quero é me livrar. Eu tenho até vergonha dele. Então, obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou do passado. Mas agora, quando ele pede Isaac, Isaac não simboliza o passado. Isaac simboliza o futuro. E é muito mais difícil adorar a Deus entregando o futuro do que entregando o passado. Então hoje o nosso grande teste não é mais deixar o passado. Hoje o nosso grande teste é confiar nele o nosso futuro. Porque a gente tem vontade de controlá-lo. A gente tem vontade de ter domínio dele. O Senhor está dizendo a Abraão: ei, valeu a pena entregar o seu passado a mim?
vai valer a pena entregar o seu futuro também. Quem está entendendo aqui, diga amém. Sabe, irmãos, uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que essa é a primeira vez que a palavra adoração aparece, como eu falei. Mas sabe, o centro do evangelho é o amor, amém? O centro é o amor. Agora, você sabe qual é a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia? É nessa cena novamente. Olha o que Deus está nos ensinando. Quando Deus fala com Abraão, a primeira vez que a palavra amor aparece é Deus dizendo: pega o seu filho, a quem você tanto ama, e sacrifica. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. A adoração radical. Quando Abraão disse, eu vou adorar, o amor de Abraão, a palavra amor, que é o cerne, é o centro do evangelho, elas aparecem no ambiente de obediência radical. De fazer aquilo que me custará muito, é isso que o evangelho nos ensina. A primeira vez que a palavra amor e a primeira vez que a palavra adoração aparecem, elas estão associadas a uma renúncia total. Quem está entendendo aqui, diga amém. Sabe, irmãos, isso deve nos ensinar algo poderoso. Nós não adoramos a Deus levantando a nossa voz apenas. Nós não adoramos a Deus vindo num culto, porque, puxa, faz tempo que eu não vou na igreja, vou dar um pulo lá, para ver se eu me livro do demônio. Tem gente que vem mais na igreja por medo do capeta pegar, do que, de fato, por paixão pela presença. O Senhor está dizendo, isso não vai adiantar nada. Preste atenção, o cerne do cristianismo é a entrega. O cerne do cristianismo é a obediência. O cerne do cristianismo não é a aparência, mas é sobre uma grande essência. Abraão foi testado. E eu quero dizer a você, você também será testado. A grande pergunta que o Senhor está fazendo para nós é, o que é mais importante no seu coração? O que ocupa o lugar mais importante no seu coração hoje? Agora, eu quero dar outros 3 exemplos para a gente poder ter um tempo de oração. Outros 3 exemplos que também nos ensinam a respeito de adoração radical. O primeiro exemplo é o sacrifício de Abel. Veja só, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, diz assim, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Mas Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, verso 4, se você está anotando, Hebreus 11, 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior. Diga comigo, superior. E a palavra aqui, irmãos, é a palavra excelente. Então, escute isso. Adoração radical, ela está associada à obediência radical. Adoração radical está associada a uma entrega radical. E a adoração radical está associada a uma oferta excelente. Deixa eu te perguntar. Você tem oferecido a Deus algo excelente? O que você tem entregado a Deus, da sua vida, do seu tempo, do seu pensamento, do seu tempo a sós com Ele, do seu serviço a Ele, o que você tem entregado a Ele é algo excelente de fato? É algo superior? Me diz uma coisa, o que você entrega a Deus é a melhor parte da sua vida ou é o que sobra da sua vida? Responda isso para você mesmo. Nós não podemos dizer que adoramos a Deus se o que a gente entrega a Ele é o que sobra. A Bíblia diz que a oferta de Caim foi uma oferta qualquer. Perceba que os dois ofertam. E nós não estamos falando de dinheiro aqui, você está entendendo, né? Os dois ofertaram. Os dois entregaram algo a Deus. Mas a Bíblia diz que Caim simplesmente foi lá, catou e deu. Mas Abel se preparou. Ele falou, não, eu não vou dar do que me sobra. Eu vou pegar da primícia, eu vou pegar daquilo que é primeiro. Agora, perceba algo aqui, irmãos, porque isso é muito sério. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, Ele rejeita Caim. Ou seja, a oferta e o ofertante, de repente, se misturam. A oferta e o ofertante, de repente, são uma coisa só para o Senhor. O que Ele está dizendo para nós é assim, eu não consigo separar você daquilo que você entrega. E Ele agora está rejeitando Caim e está dizendo, não, você me deu do que sobrava. Irmãos, eu insisto com você, insisto.
Para de dar a Deus o que te sobra. Tem gente que diz assim: eu vou lá no culto, se eu não tiver nada para fazer domingo, eu vou. Eu vou nas células, se nada melhor aparecer, eu vou. O meu tempo de oração, não, cedo eu quero dormir. No fim do dia, aquele restinho de tempo que você tem, quando você já não está mais aguentando nem ficar acordado, aí eu entrego para ele assim, meio dormindo. E aí eu entrego para ele o que me sobra. Não, irmãos, não faça isso. Não faça isso. Adoração a Deus é entregar a Ele algo excelente. Excelente. Eu estava ouvindo ali o testemunho do Nani e eu estava assim bem impressionado mesmo, Nani, com o que você falou aqui, porque é muito mais fácil a gente entregar do que sobra. É verdade. É bem mais fácil, irmãos, quando eu dou do que me sobra. Isso não exige nada, não exige nem fé, para falar a verdade. Às vezes só por esperteza, se está sobrando eu dou. Mas dado o que falta, irmãos, a Bíblia diz que Jesus ficou olhando as pessoas trazerem oferta. E uma viúva veio e deu uma moedinha que não vale nada. Para você ter uma ideia, o que ela trouxe é relativo a 1 centavo dividido por 4. 1 centavo de real dividido por 4. É isso que ela trouxe no altar. Jesus olhou e falou: ela deu mais que todo mundo. Por quê? Porque ela só tinha aquilo. Ela só tinha aquilo. Ela entregou dizendo: eu vou dar. E o Senhor vai cuidar de mim. Não é o que me sobra. O tempo, na minha casa, não é assim, vamos ver TV, vamos ver. E no final, talvez a gente adore. Talvez a gente faça um culto aqui. Não, não é o que me sobra. Eu dou com excelência. Adoração tem a ver com esse coração excelente. Quem está entendendo aqui, diga amém. Irmãos, é sobre entregar algo excelente. Mas há um outro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o exemplo de Davi. Davi foi um outro grande adorador, alguém que adorou o Senhor e adorou de modo radical. Mas por que Davi adorou de modo radical? Por que a gente sabe disso? Olha esse exemplo de Davi diante da arca. 2 de Samuel, capítulo 6, a Bíblia diz assim: Davi estava vestindo o colete sacerdotal de linho, ele foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto os israelitas levavam a arca da aliança. Escuta isso aqui, irmãos, a arca da aliança, ela representava para Israel a presença do próprio Deus, era isso. A arca da aliança foi feita, e Deus falou: eu vou me manifestar através dessa arca. Então a arca era praticamente como se você estivesse diante do trono do próprio Deus. Olha só que interessante. Mas sabe, a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel desprezou esse trono. O povo de Israel desprezou aquela presença. Eles não deram valor. Os filisteus vieram e roubaram a arca. Olha só, irmão. Os filhos de Eli trataram ela como nada, Ofni e Finéias. Eles foram lá e falaram: não, isso aí para nós não é de muita importância. O inimigo roubou a arca. Só que o inimigo roubou a arca e eles se deram mal, porque começou a aparecer tumor em todos eles lá, tumores pelo corpo todo. Eles devolveram a arca. E a arca passou 70 anos na casa de Abinadab e ninguém deu valor a ela. Ninguém dava valor para a presença. Ninguém dava valor para a arca. Todo mundo dizia que ela era importante, mas ninguém a valorizava. Saul não ligou para aquela arca. Mas aí surge Davi, o adorador. E Davi surge, irmãos, e ele diz: ei, eu não posso sentar no trono sem que o trono de Deus esteja acima do meu trono. Eu não posso. Eu amo a presença. Eu preciso dessa presença. Adoração é valorizar a presença. Adoração é uma entrega radical, é uma obediência radical, é uma oferta excelente, mas adoração é valorizar a presença. E ele disse: eu quero a presença, eu quero ela comigo, e eles vão buscar. Mas eles têm um problema. Sabe qual é o problema? Davi não sabia como se comportar na presença, assim como muitos de nós. E ele não sabia exatamente o que fazer, então eles trouxeram, e a arca matou um amigo dele. E ele fica chateado, a arca fica lá na casa de Obed-edom por algum tempo, e ele fica chateado: meu Deus, eu queria a presença, mas eu não sei me relacionar com a presença. Alguém vai até Davi e conta a ele: Davi, preste atenção, a arca está abençoando a casa de Obed-edom, porque a arca ela foi feita para abençoar, ela não foi feita para matar. Somos nós que precisamos melhorar a nossa relação com a presença.
E aí Davi pensa, fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que nenhum rei fez. Eu vou entregar o que ninguém entregou. Eu vou adorar na frente dessa arca do jeito que eu puder. E agora Davi faz de todo coração. E de todo coração é a única maneira correta de me relacionar com a presença. Irmãos, você pode imaginar que o próprio trono de Deus está aqui agora no nosso meio. Nós não precisamos mais de uma arca, a presença, ela já está entre nós. A minha pergunta é, o que você faz diante dessa presença doce? O que você faz? Nós estamos aqui, não é diante de um pastor, de um líder, diante de uma denominação, de uma igreja. Irmãos, nós estamos diante do Rei dos Reis. Qual é a sua reação? Qual é o seu posicionamento? A Bíblia diz que Davi matou naquele dia mais de 20 mil bois. Ele falou, vou sacrificar o que precisar, eu vou entregar o que for necessário. E ele dança, irmãos, exageradamente. A Bíblia diz que a maneira como ele se expressa diante da arca, Davi não está nem aí com a sua reputação. Sabe o que ele está dizendo? A honra de Deus está acima da minha. Tanto faz o que vão pensar. E aí agora, irmãos, a sua esposa, Mical, ela está na janela e ela olha para ele e o despreza. Ela fala, que papelão, rei. Você é um rei, você é uma família conhecida na cidade, você é alguém de posses, uma pessoa do comércio, você é alguém conhecido aqui, olha só que papelão. Agora você virou um fanático nessa igreja, agora sua casa virou uma igreja. Irmãos, deixa eu te dizer, se você não foi desprezado nesse nível, você não adorou no nível correto ainda. Se ainda não colocaram em xeque a sua reputação por causa da sua adoração, é porque a sua adoração ainda não chegou no nível correto. Tem alguma coisa errada com o seu testemunho. Davi estava dançando. Irmãos, e quando você começar a entregar a Deus a adoração radical de fato, você será criticado. As pessoas vão dizer, você está exagerando, não precisa tanto assim. Não, para quê? É demais, é radical. Eu ouvi isso muitas vezes. Não, Cezinha, você é novo, vai curtir sua vida. Olha, você tem trabalho aqui, você tem um futuro assim, para com isso. Se você não ouviu isso, talvez a sua adoração não chegou no nível correto. E talvez você aprendeu a adorar dentro da igreja, mas não lá fora ainda. Sabe o que Davi falou para Mical? Eu amo essa resposta, Davi falou, você nem viu nada ainda. Ô Mical, eu só estou começando. Eu descobri, Mical, eu descobri uma presença. Eu achei que adorar a Deus era matar a gente, era ir para a guerra. Eu achei que era isso, que era adoração. Eu não tinha entendido. Eu não aprendi a me comportar na presença dEle. Irmão, a presença de Deus está aqui no nosso meio agora. Ela está lá na sua casa, ela está lá no seu trabalho. Como a gente pode aceitar esse tipo de comentário tantas vezes? Como a gente pode aceitar esse tipo de negócio? Como a gente pode aceitar coisas que conflitam tanto com o que Ele ama? Davi disse para Mical, eu vou me humilhar agora e me humilharei ainda mais, porque o que me importa é o que Ele pensa de mim. Irmãos, não tem como a gente adorar a Deus e acreditar que a adoração é levantar a mão num culto como esse, porque não é. Adoração é sobre entregar algo excelente, que me custa profundamente, mas a adoração, irmãos, muitas vezes será entregar a minha reputação. Tudo. A minha pergunta é, qual opinião sobre você importa mais? Deixa eu te falar uma coisa, a única opinião que importa, vou resumir para você, a única opinião sobre você que importa de fato, será a última opinião sobre você. Eu vou explicar. A única opinião que de fato importa sobre você, será a última opinião. E a última opinião sobre nós, será a de Jesus, dizendo, eu nem te conheço. Ou então, filho amado, entra na presença do seu Senhor. Mas e o rapaz lá falou, e o meu parente lá falou, irmão, a gente podia ficar aqui a noite inteira contando o que eu já ouvi sobre isso. Mas não importa, não importa. Davi dançou e falou, eu só estou começando. Agora aquela mulher que ficou na janela, se tornou infértil. A ausência de frutificação na nossa vida, a ausência de colheita na nossa vida, tantas vezes pode ser também, porque está nos faltando uma adoração radical. Amém, irmãos?
Em último lugar, o último exemplo assim que chama muito a minha atenção é da mulher pecadora, a mulher que ungiu os pés de Jesus. Ah, que exemplo! Lucas capítulo 7, verso 37 diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, olha onde ele está, na casa de um fariseu. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou por detrás a seus pés. E chorando, começou a molhar os seus pés com suas lágrimas. E depois enxugou com os seus cabelos. Beijou e ungiu com o seu perfume. Então, olha essa cena. Jesus foi chamado para um jantar. Mas onde é que está acontecendo este jantar? Na casa de um fariseu. O que os fariseus representavam naquela época? A alta cúpula da religião e também da política. Porque era misturado, política e religião. Então o que acontece? Jesus está agora na casa de gente importante, na casa de pessoas que amam a aparência, e ele está lá. Só que nesse ambiente ele não foi adorado como devia. Ele está lá, as pessoas estão tratando ele como qualquer um. Mas agora, irmãos, essa casa é invadida por uma mulher. Olha só que legal. Essa mulher não foi convidada, ela não foi chamada e ela não era bem-vinda ali. Mas a adoração radical me leva a ambientes e manifestar o que eu sinto por Deus em lugares inusitados, até em lugares onde eu não sou convidado. É assim. Irmão, se eu contar um testemunho para você, uma vez eu estava num cemitério, seu José, estava num cemitério no Rio de Janeiro, se eu não me engano, fazendo evangelismo no dia 2 de novembro, como foi agora. E aí eu estava entregando panfleto e uma pessoa falou para mim: você não ajuda a carregar o caixão? Eu falei: ajudo. Eu fui levando o caixão. Quando eu cheguei no lugar do enterro, eu tinha que subir umas escadinhas assim, ficava no alto, eu subi as escadas e lá no alto coloquei o caixão, ajudei a colocar o caixão e eu fiquei no alto e embaixo, como eu estou ficando aqui, uma plataforma. E tinha bastante gente. E eu fiquei ali, olhei para aquele povo e pensei: está feita a igreja. E a pessoa perguntou assim da família: alguém gostaria de dizer algumas palavras? E eu falei: uai, eu posso? Eu nem sei quem é o morto, mas tudo bem, estou aqui. E aproveitei para pregar. Pessoas aceitaram Jesus ali. Quando você de fato tem uma adoração radical, irmãos, você não vai ligar de manifestar isso em nenhum lugar. Aquela mulher foi para o lugar onde ela não era convidada, onde ela não era desejada, e pelo contrário, o lugar onde ela era desprezada. E ela chega ali. Agora, essa mulher tem um coração maravilhoso. Aquele vaso contém um perfume precioso, tudo é precioso, mas ela não liga, ela quer entregar a Jesus, ela quer oferecer a Ele algo precioso. Mas mais do que isso, você sabia que os pés, na tradição judaica, os pés são a parte do corpo mais desprezível. Não há nada mais desprezível na tradição judaica do que o pé. Então tocar no pé é algo assim considerado muito desprezível. Por isso que aquele que fosse o servo mais humilde, aquele mais que eles quisessem humilhar, o que eles faziam com esse servo? Davam a ele a função de lavar os pés. É por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos, para mostrar: eu vou me colocar como o pior, para vocês entenderem que é assim que eu quero que vocês façam. Mas aquela mulher, para expressar a sua adoração, ela não vai na cabeça, ela vai nos pés. Eu acho isso maravilhoso. Você sabe que uma das traduções da palavra adoração é colocar a testa no chão. Uma das traduções da palavra adoração é você colocar a testa no chão, e há uma outra tradução que é me colocar aos pés. Sabe como um cachorrinho, quando ele vem nos nossos pés e fica no pé da gente, sabe? Mais ou menos isso que adoração pode significar. Aquela mulher, como alguém que sabe que está diante do seu Senhor, ela não vai fazer outra coisa, ela vai para os pés. Olha que mulher especial. Mas sabe, irmãos, além disso, agora a Bíblia diz que ela começa a chorar. É tanta lágrima, irmãos, que ela começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Deixa eu perguntar a você: qual foi a última vez que você assim chorou na presença do Senhor? Tem vezes, irmãos, que a gente é tomado de uma dureza que nem chorar a gente consegue mais. Já aconteceu com você? Eu percebo bem assim, quando eu estou mais duro, que me faltam lágrimas. Aquela mulher está dizendo: não,
eu quero expressar toda a minha emoção, tudo que eu sou aos seus pés, e ela está ali chorando, mas agora ela faz algo que ninguém podia fazer. Sabe o que não se podia fazer? Uma mulher naquela época não podia nunca soltar o seu cabelo, nunca. Elas não podiam cortar o cabelo e muito menos mostrar o cabelo. Então a mulher naquela época, tá bom, irmãos? Naquela época, ela não podia de forma alguma mostrar o seu cabelo. Isso era desprezível, era desonroso. Só havia um ambiente em que a mulher podia, naquele tempo, soltar o cabelo, que era no ambiente de intimidade com o seu esposo. Era o único lugar. Em qualquer outro lugar, se ela fizesse isso, ela era tratada como prostituta. As prostitutas andavam com o cabelo solto pela rua. As mulheres decentes andavam com o cabelo escondido. Mas sabe o que ela faz? Ela chora, lágrimas, derrama o perfume e ela pega o seu cabelo. Olha o que ela está dizendo. Eu não ligo para o que vão dizer. Eu não ligo mais para o que vão falar da minha reputação. Sabe o que ela está dizendo para Jesus? Se eu só posso soltar o meu cabelo na presença do meu marido, a partir de agora, o Senhor é o meu noivo. Eu agora tenho um noivo. Irmãos, a adoração radical é sobre entregar tudo. Escute o que eu vou dizer a você, irmãos. Eu não quero te enganar. Porque o Senhor não está procurando frequentadores de igreja. E nem nós estamos procurando. É muito bom te receber aqui. É maravilhoso ter você que vem, nos visita. Você que já está há um bom tempo aqui. Continue vindo, você é bem-vindo. Mas nossa intenção não é ter nessa igreja um grupo de frequentadores, mas um grupo de adoradores. A Bíblia diz, vem o dia em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vai ser assim, ó, vão erguer a mão e vão cantar, mas será verdade. Porque, irmãos, nós estamos no Brasil saturado de gente que diz que é crente. O crente não praticante, isso nem existe. Você sabia? Essa expressão cristão não praticante só pode ser criada no inferno, porque não há evangelho que não seja prático. E aí nós temos 87% da população dizendo, eu sou crente. Mas me diz, esse povo de fato obedece Jesus? De fato obedecemos Jesus? Irmãos, pensa aí, se nós todos aqui, olha quanta gente nós temos aqui hoje, se nós todos hoje, quem aqui ama Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver, ama Jesus? Amém. Ó, irmão, nós estamos prontos para viver um avivamento agora, daqui minutos. Sabe por quê? Se todos que amam, e você entendeu que amar é obedecer, amém? Amar é obedecer. Adorar é obedecer. Se todos nós que dissemos aqui que amamos, saímos agora, e amanhã nas escolas, no trabalho, no comércio, se acontecer de cada um de nós, de fato, oferecer adoração radical a Ele, nós viveremos o avivamento em minutos. É só a gente sair agora. O grande problema, irmãos, é que essa pergunta continua a ecoar. Quem é mais importante no seu coração? Ei, como é que você pode entregar algo que não te custou nada? Como é que pode continuar vindo à igreja e dizer que é de Cristo, mas não lembra Cristo? Nada em você aponta para Cristo. Continua entregando o que sobra. Eu só dou a Ele um resto da minha vida. Na verdade, eu quero entregar o meu passado, eu quero que Ele cuide do que passou, mas o futuro cuido eu. Não, isso não é evangelho. Isso também não é adoração. Abraão disse, eu vou adorar a Deus. Como? Eu vou entregar o meu filho. Eu vou entregar o meu futuro. Eu vou entregar a promessa, porque o meu futuro é Ele, na verdade. Ele é o nosso futuro. Está na hora, irmãos, da gente entender que adoração é sobre entregar tudo. Eu não sei se você já ouviu a história de uns jovens moravianos. Eles viviam no norte da Europa. E esses jovens começaram a perceber que os escravos eram levados para ambientes em que ninguém chegava, não havia igreja, não havia nada lá. Então esses jovens começaram a se vender como escravos. Eles se vendiam como escravos. O rapaz falou para eles, olha, você sabe que vocês nunca mais vão poder voltar. Nós sabemos. E a declaração daqueles jovens, um por um, era, digno é o cordeiro de receber a recompensa. Eles entravam como escravos, nunca mais voltaram. Nunca mais se teve notícia daqueles jovens que, como adoração a Deus, entregaram suas vidas para salvar a vida daqueles escravos. Nunca mais se ouviu falar desses jovens moravianos. Mas sabe o que aconteceu? Um avivamento
invadiu os africanos. E a gente tem hoje notícias de grandes avivamentos através deles, porque esses homens aprenderam a entregar tudo de fato. Amém, irmãos? Eu quero pedir que você fique de pé para a gente poder orar. Quantos aqui querem adorar a Deus hoje? Quem aqui hoje diz, eu estou pronto para adorar a Deus? Adoração é mais que música, adoração é mais que emoção. Adoração é entrega, obediência, amém? João, ele está lá em Apocalipse e ele começa a ter grandes revelações de quem Jesus é. Ele olha e ele vê Jesus agora, morto, mas ele vê também ele como cordeiro e como leão. Ele começa a perceber o nível de santidade que aquilo tudo acontece. É interessante que João começa a escrever a respeito disso e dizer o que o céu fala a respeito disso. E a declaração sempre é: digno é o cordeiro de receber a honra, a glória, o domínio, a majestade. Digno é o cordeiro. E a gente vai encontrar em Apocalipse várias declarações como essa. O cordeiro é digno. O cordeiro é digno de receber. O cordeiro é digno que a gente deposite as nossas coroas aos seus pés. O cordeiro é digno que a gente entregue as nossas vidas a ele. O cordeiro é digno. Cristianismo não é uma ideologia. Cristianismo não é um partido político. Cristianismo é algo que você pendura na sua vida. Não dá para você dizer, eu vou colocar o cristianismo também na minha vida. Não vai dar. Ou Cristo é o centro, ou de fato não nos tornamos cristãos. E precisamos rapidamente de uma conversão. O cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho não é realizar cultos como esse. Não, esse não é o cerne do Evangelho. Sabe que no Brasil todo agora, se a gente for olhar pela internet, nós vamos encontrar assim, cultos poderosos acontecendo. Músicas lindas assim cantadas. Gente que está agora se derramando. E se de fato a adoração fosse isso, reuniões poderosas, se de fato a adoração fosse só isso, cantar, ofertar, me arrumar para vir no culto, se isso fosse adoração, a gente já estava com tudo resolvido, só que não é. Na verdade, a adoração vai um pouco além disso aí. Vai um pouco além. Adoração radical é sobre um coração entregue a Ele. Amém, irmão? Você está pronto para adorar? Você está pronto para fazer algo em que as pessoas vão te reprovar? Você está pronto a entregar algo que vai te custar muito? Quando Sueli engravidou a primeira vez, vocês sabem a história, e ela engravidou a primeira vez e ela me ligou, falou, Cezinha, eu estou tendo um aborto agora. Eu corri para casa, foi muito ruim, era um dia tão bonito, eu estava tão feliz, irmãos, e eu cheguei lá. Eu falei, vamos para o hospital, vamos rápido. Ela falou, eu preciso orar. Eu preciso orar, nós vamos para o hospital, mas eu preciso orar. E ela estava ali orando, irmãos, e ela falou que entrou no banheiro e Deus falou com ela. E falou assim, se você me pedir para segurar esse bebê, eu seguro. Me pede e eu posso fazer isso. Mas ele falou, mas hoje eu queria que essa fosse a sua oferta. E irmãos, de verdade, quando Sueli me contou isso, eu fiquei bastante balançado, porque eu não queria entregar. Eu não queria entregar. Eu por mim, eu dizia, ora aí para ficar com esse bebê, porque nós já estamos demorando demais para ter filho, eu quero muito. E aí Sueli falou assim para mim, será que vai valer a pena a gente ter algo que Deus pediu para nós? Será que vai valer a pena a gente segurar algo na nossa mão a vida toda, que Deus já pediu para a gente entregar? Será que a gente vai conseguir conviver com isso? Será que assim a gente vai poder ser conhecido como adorador de fato, se a hora que Ele pediu algo que custa para nós, nós não entregamos? E aí ela
voltou e orou e falou: então, Senhor, eu entrego. Rapidamente, nós sabíamos que ela tinha de fato perdido o bebê, fomos ao hospital, foi confirmado. Irmãos, mas eu vou te dizer, não foi assim prazeroso, ficou um vazio aqui dentro de mim, sabe? Eu dizia, eu achava que eu já estava te adorando, eu achava que eu já sabia adorar, eu achava que era só assim, ir para a igreja, sei lá. Deus me dizia, você está aprendendo a adorar agora, é agora, é quando dói, é quando custa, é quando me confrontam, é quando me humilham, é quando, irmãos, eu faço coisas que as pessoas reprovam. Você está pronto para adorar nesse nível? Isso é adorar de todo coração. Isso é adorar de todo coração. 15 vezes na Bíblia, quando a Bíblia fala a todo coração, por 15 vezes é obedeça de todo coração. Obediência radical gera adoração radical. Amém? Está pronto? Eu quero que você dê uma resposta a Cristo, por favor, nessa noite, da sua maneira, como você entender. Se você quiser vir para o altar, se você quiser se prostrar onde você está, fique à vontade, vamos orar.